ti que nos ouve neste momento. O texto que nós acabamos de ler é um texto deveras muito conhecido por mim, por você, por todos aqueles que um dia trouxe a seu conhecimento a verdade contido na palavra do Senhor. Nós estamos diante de uma narrativa bíblica mostrando aquilo que para muitos homens, para muitas mulheres, parece loucura. Porém, nós estamos vendo o mais nobre, o maior ato de amor que alguém poderia fazer em prol de uma outra pessoa que não merecia amor algum, que não merecia misericórdia alguma. Deixe-me lhe contar uma verdade nesta noite. O homem e a mulher em sua natureza está perdido, está carente de uma misericórdia. A Bíblia diz que depois que Adão pecou, todo homem, toda mulher nasceu com uma natureza pecaminosa, e a inclinação, assim como foi de Adão, do homem, da mulher nascido nos dias atuais, é para o pecado continuamente. A inclinação da humanidade é continuamente a desagradável a Deus, o qual nós lhe pregamos nesta noite. Entenda aqui uma coisa, querido: você, eu, outrora andávamos em direções opostas à vontade de Deus, o qual nós sempre dizíamos conhecer, o qual, quando nos perguntávamos, nos dizia: eu já tenho Jesus desde que nasci. Alguns ainda mais diziam: se eu não tivesse Jesus, eu não estaria aqui. Na verdade, querido, gostamos de dizer que temos a Deus, porque nos falta coragem muitas vezes para confessar-nos e pensar um pouquinho mais na vida miserável que vivíamos. Se você perguntar o Mateus Mendonça nesta noite, o Mateus tem uma história para te contar de uma vida perdida, de uma vida na miséria, mas todos os dias eu dizia: eu já tenho Jesus, eu tenho Jesus desde que eu nasci. Uma verdadeira mentira que eu contava para mim mesmo. Por quê, Mateus? Porque dizia eu ter Jesus em minha vida, mas sequer tinha interesse em ler, em ouvir a palavra daquele que eu dizia ser servo. Dizia em mim que tinha Jesus, mas sequer conhecia a verdade contida na Sagrada Escritura. E esta Sagrada Escritura que nós lemos para você nesta noite me mostrou algumas verdades que outrora eu rejeitava com todas as minhas forças. Para que eu viesse a conhecer esta verdade, fui confrontado com minha vida perdida que eu vivia. O primeiro versículo que chamou-me mais a atenção quando Deus já estava trabalhando em minha vida era o versículo que se encontra no livro de Apocalipse, que muitas pessoas têm medo de ler porque contém verdades muitas vezes difíceis de engolir. Mas esta Sagrada Escritura me dizia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus começou a mostrar-me que eu estava perdido em uma vida distante da vontade do Senhor. Mas eu dizia ter Jesus, eu dizia que em mim eu era sim alguém que servia a Deus e que Deus era meu Pai. Mas em meu coração, em meu caráter, eu fazia tudo o que era contrário
a vontade desse Deus Todo-Poderoso. E um dia, ainda meditando nesta Sagrada Escritura, Deus começou a me mostrar um versículo que é muitas vezes pregado. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez na sua vida que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas viesse a conhecer a verdade e ser salvo da ira vindoura. O versículo me falava de um homem que nasceu de uma virgem que você conhece muito bem. O texto me mostrava que certa feita o profeta Isaías havia profetizado na nação de Judá, uma nação que estava se corrompendo, mas assim como eu, assim como você, dizia que tinha Deus, mas estava distante da vontade do Senhor. Isaías profetiza, cheio do Espírito Santo, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um menino, e o seu nome será Emanuel. Que dizer esta palavra é Deus conosco. A Bíblia diz que Jesus, quando nasceu pregando na sinagoga, ele abre o mesmo livro do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para lhe pregar as boas novas. O menino havia nascido. O menino agora cresceu, se tornou homem e começou a pregar a mensagem de boas novas. Começou a pregar para a nação de Israel que eles estavam distantes da vontade de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Começou a anunciar para aqueles que estavam sentados em trevas à beira da morte que era necessário nascer de novo. Havia um homem, mestre da lei em Israel, que fora conversar com Jesus, e Jesus lhe ensina: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E a pergunta de um homem sábio da lei era: como pode nascer um homem já sendo velho? Entenda, querido, você não pode mais entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez. Você não pode mais passar pela infância, pela meninice, aonde necessário era que você tomasse o leite materno para você se tornar a pessoa que você é hoje. Porém, quando Jesus está dizendo do novo nascimento, ele está mostrando para aquele homem, para mim e para você nesta noite, que é necessário arrepender-se da vida de obras mortas que vivíamos, reconhecer que precisamos de fato de Jesus em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Bendito é o Você pode se perguntar: Mateus. por que eu preciso de Jesus, Mateus? Talvez você pode perguntar no seu íntimo: por qual razão eu tenho que acreditar nesse Jesus? Pois eu tenho uma vida relativamente boa, o meu salário que cai todo mês na minha conta não é ruim, não estou passando diversidade nenhuma, não estou passando fome, não estou passando nenhum problema de saúde. Por que eu teria que ter esse Jesus, Mateus? E a resposta é muito simples para a sua vida: é porque, por mais bem que você esteja sobre esta terra, todo homem foi condicionado a um dia descer à sepultura, e após a sepultura todos iremos encontrar-se com Deus Todo-Poderoso. E na verdade, quando você morrer, a Bíblia diz que não haverá mais obra alguma, não haverá nenhum tipo de obra, nenhum tipo de arrependimento, porque a sua oportunidade haverá se passado sobre esta
desta terra. Eu lhe pergunto, querido, quantas pessoas você conhece ou conheceu que já não está mais viva? Outras estão perecendo em um leito de enfermidade, Aleluia, Jesus. morrendo aos poucos com a câncer. Outros que você conheceu e morreram de câncer, outros de forma trágica, não estão mais entre nós. Talvez era seu amigo de infância, mas morreu. E agora, por mais que você queira, ele não pode mais retornar ao mundo dos vivos. E aguarda o dia do juízo final. Aleluia. Nós estamos lhe pregando a verdade, para que você entenda que a vida que você vive é uma vida de ilusão. Aleluia, Jesus. Quando Jesus disse no Calvário, está consumado, ele estava dizendo, eu estou pronto, entreguei a obra que foi feita, que deveria ser feita, agora eu vou para o Pai. Para que você, ouvinte, pudesse nesta noite ter uma oportunidade de conhecer a vida com Jesus. Deus, Você me diz que é bem sucedido, mas precisa da bebida para satisfazer a sua alma. Você me diz que é uma pessoa de bem sucedido, que não tem nenhum tipo de problema, mas precisa recorrer às drogas e à prostituição para que você tenha paz em sua vida. Você me diz que está bem financeiramente, mas precisa de remédios fortes para ver se não consegue, se não passa mais uma noite sendo atormentado por problemas que o psicólogo te disse que são problemas emocionais, que são traumas de infância. E você vive dia após dia, perecendo cada dia, mas você é bem sucedido, você tem dinheiro, você tem felicidade na sua casa, você tem tudo o que o mundo pode oferecer, mas a sua vida não encontra paz. é, meu Deus, misericórdia, meu Pai. E mais cedo ou mais tarde você vai perguntar, qual o sentido da vida? Por que eu estou sobre esta terra? Por que vim parar neste mundo? Mais cedo ou mais tarde, diante da morte, vai entrar em seu coração o desespero, e a sua alma vai começar a sentir o peso de uma eternidade sem Deus. Jesus, glória a Deus. E a sua alma vai começar a lhe mostrar o que você perdeu quando tinha a oportunidade de ouvir a mensagem da cruz. Mateus, que evangelho é esse que me deixa com medo da eternidade? É o evangelho puro e simples, querido, que ele mostra que é necessário passar pelo conhecimento desta verdade, arrepender-se das obras mortas, para que você possa conhecer a Deus. Mateus, o que eu vou ganhar quando eu conhecer este Deus? Eu vou ganhar mais dinheiro do que eu já tenho? Não. Eu vou ganhar mais saúde do que eu já tenho? Se ele quiser, talvez. Eu vou ganhar o que então, Mateus? Você não me deu garantia de nada até agora. Você vai ganhar vida e vida em abundância. A vida Aleluia. que nós estamos aqui nesta noite. Você já ouviu hinos aqui? Alguns de nós cantam muito bem, outros nem tanto, mas nós estamos sempre louvando a Deus. Nós não precisamos de técnica vocal, nós não precisamos conhecer todas as notas musicais, nós não precisamos de nada disso, porque em nós há paz de espírito. E quando nós louvamos,
Tem alguém que recebe o nosso louvor e nós o adoramos na beleza da santidade dele. Somos refrigerados, encontramos alívio para qualquer problema que venhamos ter. Nós estamos sempre alegres na presença do Senhor. Deixe-me lhe dizer, nós não precisamos de antidepressivo, porque quando estamos tristes, nós clamamos a Deus, o Espírito Santo vem e nos alegra com a doce presença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas você tem dinheiro, Glória a Deus, aleluia, Jesus. você pode gastar com os psicólogos mais renomados do Brasil. Você tem dinheiro, você foi para os Estados Unidos e lá você encontrou o melhor que a medicina pudesse oferecer, e você tem dinheiro. Mas o problema é que quando você está sozinho no seu quarto, você não tem companhia daquele que fez todas as coisas. Mas você tem Jesus, você me disse agora há pouco, mas eu lhe pergunto, será mesmo que você tem Jesus? Mateus, eu tenho Jesus, eu posso afirmar, de fazer promessa de pé junto, que eu tenho Jesus. E Jesus tem o que de você? Olha, querido, eu poderia discorrer dentro dessa Sagrada Escritura todas as provas que nós precisamos para conhecer a Deus. Eu poderia ficar aqui ainda mais tempo tentando te convencer de que a vida que você vive tem sido uma vida de ilusão e que você precisa conhecer de fato esse Jesus que nós estamos te pregando. Esse Jesus que você pode conhecê-lo pessoalmente, porque ele ressuscitou. Eu nunca vi alguém dizer que conhece alguém sem nunca ter ido na casa dessa pessoa, sem nunca ir, pelo menos tomar um café com esta pessoa. Eu nunca vi alguém dizer que conhece alguém sem nunca ter tido algum tipo de contato com esta pessoa. Aleluia. Você me diz que conhece a Jesus, mas nem sequer ainda ouviu a voz de Jesus falando com você. Você me disse que tem Jesus, mas ainda sequer sentiu a sua vida sendo de fato impactada por este Jesus. Você diz que tem Jesus, mas não sabe quem é Jesus, aquele que nós estamos lhe pregando nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quer ver uma verdade? Me diz quantas e quantas vezes você já sentiu em sua vida que você de fato pertence a esse Jesus. Me diga quantas vezes você sentiu em seu coração, em sua vida, de que Jesus realmente estava do seu lado. Eu não estou dizendo de coisas supersticiosas, eu estou dizendo de presença de verdade, de coisa real. Me explique, quantas vezes você saiu da sua casa para ir em algum lugar e Jesus esteve presente com você? Glória a Deus. Aleluia. Ah, Mateus, eu não sei. É verdade, você não sabe. Por isso, estamos lhe pregando Jesus nesta noite. Glória a Deus. Eu poderia usar outros argumentos aqui, mas eu preciso encerrar e lhe dizer que a vida que você vive, da maneira que você vive, Jesus não se agrada. Mas todo mundo vai para o céu, Mateus. Eu acredito assim piamente que ninguém vai para o inferno. Eu sinto em lhe dizer que nem todos irão para o céu, que nem todos que ouviram esta palavra vai de fato entender e converter-se ao Evangelho. Mas você nesta noite tem uma oportunidade única de ouvir aquilo que nós vimos e ouvimos e lhe anunciamos. Jesus quer mudar a sua vida. Glória a Deus. Santo é o Jesus quer dar um sentido para a sua vida que o dinheiro não pôde te dar até o exato momento.
Se você tem dinheiro, você está bem. Agora, quer ver uma coisa? Se você perder o seu dinheiro, você entra em desespero. Alguns até mesmo tiram a própria vida. Por que, Mateus? Porque não encontraram paz em Jesus. Porque não encontraram a paz que excede todo entendimento. Os Estados Unidos está aí fazendo movimentos e campanhas de paz. Ele parou a guerra lá em Israel. Que maravilha! Nossa, coisa esplêndida. Porém, os Estados Unidos não sabem o que é a paz. As Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, estão todos os dias tentando proclamar a paz entre as nações, mas estão prontos para a guerra. Que paz é essa, querido, que você tem? Que quando você é confrontado, você precisa se defender com armas? Que paz é essa? Que todos os dias arquiteta fazer o mal contra quem se levantar contra você. Isto não é paz. A paz que excede todo entendimento nós encontramos em Jesus, aquele que fez e faz todas as coisas. Não me interprete mal. Eu não vim aqui acusar você de maldade alguma. Eu vim lhe mostrar a verdade. Você precisa passar pelo novo nascimento, conhecer a Jesus de verdade, esse Jesus que você disse que tem, mas não sabe nem quantas maravilhas o Senhor fez e tem feito nos últimos dias. Este Jesus que você diz que tem desde que nasceu, mas você sequer fez uma oração sincera a esse Jesus. Você procurou no São Lucas, no São João, no São de tudo quanto é lugar, mas não encontrou e nem procurou diante de Jesus. Por quê? Porque você não conhece a Jesus. Eu queria ser mais brando contigo. Preparei outra mensagem, mas eu não posso fugir da verdade do Evangelho. Você precisa nascer de novo. Está consumado a obra que Ele veio fazer. Você precisa ir até Ele e encontrar-se com a verdadeira paz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Uma chave na mão. Santo é o nome do Senhor. Porque nele não há nenhuma treva, nele há a plenitude de todas as coisas. Entenda, querido, Deus quer mudar a sua história, mas Ele já fez o que devia ser feito, enviou Jesus. Agora você precisa ir até Jesus, e nós estamos lhe convidando a ir até Jesus. Note uma coisa, querido, você que está pensando aí no seu lar, que nós estamos falando de religião aqui dos crentes. Você que está aí pensando, está falando da religião dos crentes de novo. Eu odeio esses crentes. Você está aí no seu lar cogitando esses pensamentos maléficos. Deixe-me lhe dizer uma verdade. Até agora eu não falei de crente, eu falei de Jesus. E é o Jesus que você disse que tem. Aleluia. É o mesmo Jesus. Entenda uma coisa, que você diz que tem Jesus e na verdade não tem, porque quando eu lhe prego a verdade, o seu coração se enche de ódio porque sou crente, mas eu estou lhe pregando o Jesus que você disse que tem. É o mesmo Jesus que está narrado nessa Bíblia, que está aberto aí na sua casa, na estante do seu armário. É o mesmo Jesus, como você diz que tem Jesus, mas odeia aqueles que lhe pregam a Jesus. Aleluia. Não há uma contraversão nisso aí? Não há uma dúvida nesse seu coração, dizendo que tem Jesus, mas sente ódio de quem lhe prega Jesus? Eu lhe pergunto, qual é o Jesus que você tem? De certo, nós estamos lhe pregando a Jesus e este crucificado. Mas sabe o que é melhor?
Ele não está pendurado naquela cruz, bonitinha até por sinal. A de Jesus estava cheia de sangue. E por causa do tempo que ele carregava, provavelmente, o sangue estava preto por causa do período em que ele carregava aquela cruz. Aquela cruz estava manchada. Jesus estava coberto de sangue. Não dava para ver o rosto, porque ele havia apanhado muito. Provavelmente o seu rosto estava todo inchado e desfigurado. O seu olho provavelmente estava roxo. Talvez lhe faltaria até algum dente, não sei. Eu não estava lá. Apenas a narrativa diz que foi muito sofrimento. E não é possível que um corpo permaneça bonitinho diante de muito sofrimento. É esse Jesus que estou lhe pregando. Mas sabe o que é melhor? Ele não está nessa cruz. Graças a Deus. Ele não está nessa cruz, irmã Maria, porque ele ressuscitou. E agora não é mais um corpo manchado de sangue, mas é um corpo glorificado. Os seus cabelos é branco como a lã. As suas vestes são vestes brancas. Ele triunfou e venceu a morte. É o mesmo Jesus que está, que você diz que tem em sua vida. Ele ressuscitou e quer mudar a sua história. Tire as suas conclusões, mas eu lhe convido a tirar a conclusão diante da palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí mesmo, a sua Bíblia que você tem, e comece a ler esta palavra. E você vai ver que o Jesus que você disse que tem é muito mais maravilhoso, é muito melhor, é muito mais agradável estar em sua presença do que estar em um bar bebendo, do que estar em uma noite dançante, fazendo farra, fazendo muitas outras coisas. Você vai ver que estar com Jesus é melhor do que estar 1000 outras noites em outro lugar. Amém? É o Jesus que você disse que tem, que eu estou lhe pregando nesta noite. Não vim lhe pregar ninguém diferente, só estou lhe mostrando quem é o Jesus que você tem. Querido Deus eterno,